Obrigada, senador Dário, que ora preside os trabalhos, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Saudar aqui os estudantes que participam aqui da sessão do Senado nesta quinta-feira pela manhã. Mas, senhor presidente, quero aqui dizer que participei agora pela manhã da abertura do Seminário Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, convocado pela CONTAG. Esse seminário está sendo realizado exatamente aqui em Brasília, conta com a presença de mais de 300 delegados, inclusive com a delegação lá do meu Rio Grande do Norte, a FETAR, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura, filiada à CONTAG, que está participando aqui também do seminário. Abertura que contou com a presença de vários parlamentares, os parlamentares que integram, inclusive, a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar. Importante aqui registrar que esse evento da CONTAG, o Seminário Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, é o segundo maior encontro de federações e sindicatos de trabalhadores rurais do Brasil, e um dos principais temas do seminário que está sendo realizado nesse momento foi justamente o tema da reforma política, né? É claro que a isso se soma o tema recorrente, que é a agenda de supressão de direitos em curso imposta por este governo golpista. E é evidente que os trabalhadores rurais e as trabalhadoras rurais do nosso país estão cada vez mais atentos, né, aos golpes que têm sido desferidos contra os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Golpes esses, ataques esses, senador Dário, que se expressam em todas as direções, como, por exemplo, no orçamento. É uma tragédia. O orçamento destinado para a reforma agrária e para a agricultura familiar no ano de 2018. Vossa Excelência, inclusive, como presidente da Comissão de Orçamento, deve estar não só atento, como eu sei, mas preocupado com essa situação. É um corte profundo, brutal. Repito, o orçamento de 2018, no que diz respeito às ações voltadas para a reforma agrária e para o fortalecimento da agricultura familiar. Aliás, nem o Ministério da Agricultura também escapou, em que pese o apoio, né, que o presidente golpista tem, inclusive da bancada ruralista. Mas ele também usou a tesoura lá no orçamento destinado para a agricultura. Eu quero aqui, inclusive, ressaltar que esses cortes brutais que estão sendo impostos ao orçamento voltado para a agricultura familiar, para a reforma agrária, é uma tragédia para todo o país e em especial para a minha região, o Nordeste, porque, indiferente à situação que vive o Nordeste, 6 anos de estiagem, 6 anos de estiagem, o governo Temer, esse governo ilegítimo, simplesmente reduziu as dotações de programas como, por exemplo, construção de cisternas, senador Paulo Rocha, que em 2017 teve 248 milhões, para 2018 o governo ilegítimo está destinando para o programa construção de cisternas apenas 20 milhões. Vou repetir, programa de cisternas, fundamental, programa cidadão, um programa de grande inclusão social, porque diz respeito à questão do acesso à água. Em 2015, teve 248,8 milhões. E agora, para 2018, no orçamento do governo golpista, nesses tempos de PEC de teto de gastos, a chamada emenda 95, que tirou, inclusive, os pobres do orçamento, e aqui está mais uma prova de que essa PEC do teto de gastos maldita do governo ilegítimo tirou os pobres do orçamento. Está aqui mais um exemplo. Programa de construção de cisternas. Em 2015, teve 248 milhões, agora apenas 20 milhões no ano de 2018. Olha aqui a questão da assistência técnica
e extensão rural para a reforma agrária. Em 2015, teve 355 milhões, agora em 2018, 12 milhões apenas. Olha aqui a educação. Além, do que eles estão fazendo com as universidades, os institutos federais de educação profissional e tecnológica, asfixiando as nossas universidades, os nossos institutos federais, com um contingenciamento brutal dos recursos destinados às universidades e aos institutos federais, instituições essas que hoje não têm sequer orçamento para garantir custeio até dezembro de 2017, porque sequer tem recursos assegurados para garantir, repito, custeio, é luz, é energia, é pagamento de terceirizado, é pagamento de bolsas. Olha o que é que está fazendo com a educação no campo. Olha o desprezo desse governo golpista para com a educação do nosso povo. A educação no campo, em 2015, teve 32 milhões. Agora, em 2018, simplesmente passou para 2 milhões apenas. Mas não é só nessa área, senhor presidente. Em todas as áreas voltadas, repito, para a reforma agrária e para o fortalecimento da agricultura familiar, está havendo corte brutal. Obtenção de terra para a reforma agrária, 800 milhões em 2015, 2018, uma queda brutal, 86,7%. Caiu de 800 milhões em 2015 para 34 milhões 291 e etc. Então, veja, senhor presidente, foi para isso exatamente que eles deram o golpe. O golpe foi exatamente para isso, para retirar o direito dos trabalhadores, para retirar os direitos exatamente do povo mais pobre. Está aqui, demarcação e fiscalização de terras indígenas e proteção dos povos indígenas isolados. 72 milhões em 2015, 2018, 9 milhões apenas. Olha o programa de aquisição de alimentos, uma política pública importantíssima dentro do compromisso que o Estado brasileiro deva ter com a expansão e fortalecimento da agricultura familiar. Por tudo que a agricultura familiar representa nesse nosso país, responsável por mais de 70% da produção de alimentos no país. Olha o desprezo, olha o crime que eles estão fazendo com a agricultura familiar. O PAA, que em 2015 teve 32 milhões, agora em 2018, apenas 3 milhões de reais. Os cortes também na agricultura, simplesmente fomenta ao setor agropecuário, mais de 1 bilhão em 2015, em 2018 o corte foi de 99,2%, apenas 7 milhões, e por aí vai. O fato, senhor presidente, que eu quero aqui, portanto, dizer que, diante, cada vez mais, dessa realidade que, repito, de supressão de direitos, de ataque aos direitos do povo brasileiro, aos trabalhadores, só tem um caminho, é o caminho da luta. Por isso que eu quero aqui saudar o Seminário Nacional que a FETARNE realiza nesse dia de hoje. Seminário Nacional voltado para a luta em prol do desenvolvimento da agricultura familiar. Os trabalhadores rurais e trabalhadoras rurais, através das suas delegações, estão aqui em Brasília, inclusive não só trazendo a denúncia do que o governo Temer está fazendo com a agricultura familiar, com a reforma agrária, quando faz cortes brutais, profundos ao orçamento de 2018 destinado a essas áreas. Por isso que a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar está aqui cada vez mais mobilizada para denunciar o que está acontecendo, bem como a gente tentar reverter esses cortes profundos que o orçamento apresenta com relação à agricultura familiar, reforma agrária para o ano de 2018. Mas, ao mesmo tempo, também, o seminário aqui, senador Dário, vem na direção de cada vez mais retomar a luta contra
a reforma da Previdência maldita apresentada por esse governo ilegítimo. Reforma da Previdência essa que só não foi aprovada ainda graças à resistência dos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive dos trabalhadores rurais e trabalhadoras rurais pelo país afora, que ao lado dos professores e professoras, ao lado das mulheres, serão as categorias mais penalizadas com essa reforma da Previdência que aí está, com essa lógica draconiana de elevar a idade mínima para 65 anos e elevar o tempo de contribuição para 49 anos. Isso é de uma maldade sem tamanho. Isso significa negar o direito ao povo brasileiro de ter uma aposentadoria justa. E a categoria de mulheres trabalhadoras rurais e as professoras serão, inclusive, mais penalizadas ainda se essa reforma da Previdência prosperar. Por isso que eles também hoje, enfim, proclamaram que ao lado da Frente Brasil Popular, das centrais sindicais, estão retomando a ofensiva no que diz respeito a barrar a reforma da Previdência aqui no Congresso Nacional. E isso será feito através de intensificar o trabalho junto às bases, senador Paulo Rocha, através dos atos, através de inúmeras atividades e principalmente nas ruas e nas praças desse país. Senador Dário, eu quero só encerrar, me permita aqui só para fazer aqui um registro bem rapidinho, senador Dário, até porque eu fiz registro disso também hoje lá no encontro da CONTAG, me permita. Parabenizar aqui não só o meu partido, que votou unido, firme, mas os demais partidos que votaram pela rejeição do sistema majoritário chamado distritão. Eu acho que em meio a tanto ataques, tanta tragédia que a gente vem vivenciando, a tantos retrocessos, eu quero aqui desta tribuna dizer dessa importante vitória que nós tivemos, que foi a Câmara dos Deputados nesta terça-feira, pela segunda vez, derrotar o distritão, e isso é muito importante, pelo quanto o distritão, pela sua característica de culto ao caciquismo, ao personalismo, pela sua característica, dificulta a renovação na política, porque é o culto ao personalismo, ao caciquismo. O distritão, na verdade, viria para manter a cara desse Congresso como ele é. Esse Congresso branco, machista, na sua grande maioria, de homens ricos, porque nesse Congresso, onde estão as mulheres? Somos apenas 48, 49. Onde estão os negros? A gente conta na palma da mão. Onde estão os representantes da juventude, dos trabalhadores rurais e trabalhadoras rurais? E o DEM com o PSDB e com o PMDB, que foi quem liderou esse movimento, queria o distritão exatamente para isso, para manter esse status quo, para manter um Congresso que cada vez mais está em dessintonia com a sociedade, tanto é que cresce cada vez mais o movimento de que esse Congresso não nos representa. Então, concluo dizendo que foi muito importante para a democracia, para a cidadania, que a gente tenha derrotado o distritão e esperamos agora que, passado esse debate da questão da coligação, da cláusula de desempenho, na próxima semana a gente possa avançar aqui no que diz respeito à questão do financiamento público. Senador Dário, muito obrigada aí pela generosidade aí do tempo que nos concedeu. Muito obrigada.